Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, embora atrasado, nós vamos fazer uma análise do relatório gerencial de outubro de 2020 do Fundo de Investimento Imobiliário HGBS11. Aviso muito importante, esse podcast não representa uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ativo, ok? Antes da gente ir para o nosso podcast, recado de sempre, lembre-se de nos seguir nas redes sociais, comentar sobre esse podcast lá no nosso canal do YouTube e compartilhar esse conteúdo com quem você acredita que seja relevante, esse conteúdo, beleza? Nossas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Nós estamos presentes no Spotify, nas plataformas de podcast, no Instagram e no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, ou vamos para o podcast, né, melhor dizendo. Beleza, então aqui eu vou fazer uma análise sobre o relatório gerencial de outubro de 2020, né, eu sei que está atrasado, mas peço desculpas a vocês. Então aqui falando brevemente sobre o fundo, a cota patrimonial no fechamento de outubro R$ 225 e a cota valor de mercado R$ 207. O que é cota patrimonial e o que é cota de mercado? Cota patrimonial é o resultado do patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. Isso nos dá quanto vale efetivamente cada cota. E cota de mercado é quanto o mercado está disposto a pagar por cada cota desse fundo. Então a gente percebe aqui que esse fundo está sendo negociado com um deságio, ou seja, ele está mais barato do que efetivamente custa cada cota, naturalmente pelos cenários de pandemia. Então o valor de mercado do fundo no fechamento de outubro, 2,1 bi, e a quantidade de cotas, 100 milhões de cotas. Beleza? A quantidade de cotistas no fundo, 77 mil cotistas, uma boa quantidade. E a área bruta alocável do fundo é de 172 mil metros quadrados, ok? Início das atividades novembro de 2006, a taxa de administração do fundo é 0,60% ao ano sobre o valor de mercado das cotas, não possui taxa de performance, o código de negociação desse fundo na bolsa, HGBS11, e ele está na sua 8ª emissão de cotas. Beleza? Então vamos para o próximo slide. Aqui eu vou pular o cenário macro e político, ou seja, a palavra da gestão, o que eles têm a dizer sobre o cenário macro e político, mas eu reforço que é muito importante para você fazer a leitura desse material. Aqui nós temos a variação mensal. Deixa eu ver se dá para aumentar esse negócio. Aqui nós temos a variação mensal das vendas, e a gente percebe que veio o mês de março, nós tivemos uma queda bastante aguda, março 35% na queda, tivemos abril uma queda de 89%, e aí o que a gente percebe é que a variação ela vem diminuindo, e isso é muito bom para os cotistas do fundo. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui, vejamos, vamos para o próximo slide. Vejamos aqui vendas totais do fundo, e isso é importante a gente lembrar. As vendas totais, dando um zoom aqui para vocês, as vendas totais a gente percebe aqui que nós temos o ano de 2020 aqui, as vendas, nós temos contra o ano de 2019, que vem uma linha verdinha, e nós temos o crescimento mês a mês. Então o que a gente percebe? O pior mês para o fundo foi em abril, 23 milhões, 23 milhões em abril, e aí esse valor foi aumentando gradativamente, de modo que agora nós chegamos em setembro de 2020, lembrando que esse relatório é de outubro, o mês competência é outubro e o mês caixa é setembro. Nós temos em setembro 316 milhões em venda, contra 443 no ano de 2019. Então o fundo já está voltando aos números de 2019, que é muito bom para a gente. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. Aqui nós temos algumas outras, a gestão ainda continua comentando sobre fundos isolados, sobre ativos isolados, e é importante que você leia também. Aqui eu vou pular isso daqui. Vejamos o que nós temos. Aqui nós temos basicamente o calendário de reabertura dos fundos. Então, quando nós chegamos aqui mês de setembro, mês de outubro, todos os fundos, todos os shoppings do HGBS11, uma vez que ele é um fundo de shopping centers, todos
os shopping centers já estão abertos, ou seja, funcionando com restrições. E aqui, né, na sequência, ele vai dar para a gente o funcionamento de cada shopping. Então aqui, só pegando o que aparece aqui para a gente, pegando os shoppings que o HGBS tem em São Paulo. Então nós temos o Penha Shopping, nós temos o Oeste Plaza, nós temos o Moca, nós temos o Vila Lobos, o Santana Park e o Jardim Sul. Isso representa 51% da carteira do HGBS 11 e o horário de funcionamento dos shoppings de 10 da manhã às 22 horas. E aí nós temos operações de alimentação e de cinemas, né? Então a alimentação ela é permitida com limitação da capacidade e o cinema ele está aberto com algumas restrições. Então é importante a gente lembrar disso, né? Aqui nós temos, por exemplo, em Suzano e São Paulo, o Shopping Suzano, ele representa 2%, horário de funcionamento das 10 às 22 horas, alimentação permitida com limitação de capacidade e o cinema está fechado. Então a realidade de cada município é completamente diferente da outra. Vejamos aqui as receitas do fundo, né? Isso é importante a gente enfatizar. O que nós temos aqui, né? Receita imobiliária do fundo. Vejamos aqui só o mês de outubro, né? 4.194.000, dado que desses 4 milhões, 4.129.000 veio de renda imobiliária, ou seja, dos aluguéis, e lucro com operações 64.000. Então não tem relação com a atividade fim do HGBS 11. Aqui eventualmente pode entrar vendas de cota de outros fundos que o HGBS possui em carteira. Nós temos receita imobiliária e nós temos receita financeira, e a receita financeira foi de 1.390.000. Renda fixa, 13.000 com alguma coisa, que é o caixa do fundo que está aplicado em um CDB de um banco de primeira linha ou outra aplicação, e essas aplicações elas trazem rendimento para o fundo e ele é distribuído aos cotistas. Aqui nós temos receita de CRI, no valor de 30.000, ou seja, o fundo também pode comprar CRIs, então ele compra CRIs e ele lucra com esses CRIs também. Aqui nós temos FIIs líquidos, ou seja, o HGBS 11 recebeu 1.346.000, que são cotas, o HGBS compra cotas de outros fundos e quando ele entende que é oportuno vender essas cotas, ele vende. Então, nós tivemos uma renda imobiliária de 4.194.000 e receita financeira, que não é a atividade fim do fundo, por assim dizer, 1.390.000. Total de receitas, 5.584.000 e total de despesas, 1.190.000. Se nós subtrairmos as despesas das receitas, nós teremos um resultado de 4.394.000 reais. Então o resultado, né, foi o que nós anunciamos aqui, 4.394.000 e o rendimento do HGBS que foi distribuído, né, 4 milhões. Isso dá um resultado médio por cota de 44 centavos e o rendimento médio por cota que foi distribuído, né, o resultado médio, 44 centavos por cota e o rendimento que foi distribuído aos acionistas, 40 centavos por cota. Vejamos, vamos aqui para a próxima página, que nós temos o rendimento do HGBS 11 em outubro de 2020. Então aqui a cota, se você tivesse adquirido as cotas do HGBS 11 no início de outubro de 2020, você teria pagado R$ 211,25. A renda acumulada seria de 0,14%, né? O ganho de capital líquido, se você tivesse comprado no início de outubro e vendido no final de outubro, você teria uma rentabilidade negativa de menos 59%. A taxa interna de retorno líquido aqui, que seria a renda mais a venda, né? Se você comprasse as cotas do HGBS 11 no início de outubro e vendesse elas no final de outubro, considerando o retorno que você teve sobre a valorização mais a distribuição dos rendimentos, seria de menos 1,44. E se nós fizéssemos isso ao ano, né? Você comprasse as cotas do HGBS no início de 2020 e você vendesse essas cotas considerando no final de outubro, último dia útil de outubro, considerando aqui a valorização das cotas mais os proventos que foram pagos. Então aqui o que a gente tem? A gente tem uma rentabilidade negativa de menos 16%, porque o fundo ele foi muito prejudicado em virtude da pandemia. Embora o HGBS 11 tenha continuado pagando, né, todos os meses proventos, o valor da cota, né, ele caiu bastante. Então por isso que nós temos esse retorno negativo em 16%.
É o retorno total bruto do fundo, né, porque os fundos eles são isentos de imposto de renda dos seus proventos, foi de menos 1,4% e o IFIX foi de menos 1%. Aqui nós temos a rentabilidade acumulada e vocês percebem, né, como eu tenho sempre dito, o valor da cota ajustada pelo rendimento, né, ou seja, toda vez que nós compramos as cotas, recebemos proventos e nós reinvestimos esses proventos no próprio fluxo, ou seja, comprando cotas desse fundo, a gente percebe que essa linha azul, você percebe que ela está acima de todas as outras, né? Então aqui nós temos o IFIX na base 100, quanto rendeu o IFIX no período, né, aqui contando de dezembro de 2010 a dezembro de 2019, e aqui nós temos nesse azul um pouco mais escuro o CDI acumulado, que ele está aqui embaixo, e aqui embaixo nós temos mais escuro, nós temos o valor da cota, né, como ele se comportou desde dezembro de 2010. Ok? Então vejamos aqui, passando, aqui nós temos liquidez e o valor da cota, a gente sabe que o HGBS ele é bastante negociado. Aqui a gente tem a diversificação da carteira do fundo, que é importante, né? E aqui o que a gente tem? Basicamente, nós temos 63% do patrimônio líquido do fundo, do HGBS, ele está alocado em imóveis, ou seja, são os shoppings que o HGBS 11 possui, 24% são cotas de outros fundos e 10,9% são FIIs líquidos, né? Então, o HGBS 11 ele tem uma estratégia de comprar participações em shopping centers, comprar cotas de outros fundos e ele também tem FIIs líquidos, ou seja, que ele mantém em carteira para ele vender em momentos oportunos, né? E aí nós temos 1,6% que são CRIs, que ele compra CRIs, né, certificado de recebíveis imobiliários. Caso você não saiba o que é um CRI, nós temos podcast lá na nossa plataforma, né, no Spotify, Google Podcast, falando sobre o KNCR11, lá eu explico um pouco melhor. Fundos de renda fixa, apenas 0,5%. Então, aqui nós temos, né, a distribuição, né, em percentual da carteira total do fundo. E aqui nós temos uma diversificação por ativos, né, e a gente tem aqui, por exemplo, o Penha, que representa 17% do patrimônio. Nós temos aqui o Praça da Moça, que representa 4%. Inclusive nós temos fato relevante que nós já colocamos lá no nosso Instagram, se não me falha a memória, que o HGBS 11 concluiu a compra de participação nesse shopping center aqui. E aqui nós temos a diversificação por operadores, né, os administradores de shopping center. E a gente percebe que o AD Shopping ele representa 32% do portfólio e a Alliance Soné 30%. Aqui a gente tem uma diversificação geográfica, né? O HGBS tem uma ótima diversificação geográfica. Então a gente tem a maior participação, a maior concentração do fundo é em São Paulo, uma região que se beneficia com a volta, né? Com a melhoria no cenário de volta da pandemia, 87% em São Paulo, 4% Mato Grosso, 4% Rio Grande do Sul, Santa Catarina 3% e Rio de Janeiro 3%. Aqui o que a gente tem? Aqui a gente tem uma evolução da renda imobiliária em milhões, né? Então nós temos essa mancha em azul mais claro ao fundo, que seria o acumulado, né? Ou seja, quanto foi acumulado em milhões, e aqui a gente tem mensal, né? E a gente percebe naturalmente aqui que o fundo vinha aumentando constantemente, né, mês a mês, a sua rentabilidade. Veio o período de março, caiu, começou a cair, veio o período de abril e maio, que foram os piores meses, né, abril, maio e junho de 2020, que a gente teve os piores meses, né, com rentabilidade inclusive negativa em junho de 2020, e aí o cenário melhora a partir de julho de 2020 e nós chegamos a outubro de 2020 com 4,1 milhão, né, a evolução da renda imobiliária do fundo. Vejamos o que mais, o que nós temos aqui. Nós temos vendas totais, e aí a gente tem comparativo entre 2019 e 2020, então naturalmente é a mesma leitura que a gente faz, né? Os meses de abril, maio e junho a gente não leva em conta, porque nós estávamos na pior fase do lockdown, e aí a gente já percebe que quando nós chegamos em setembro de 2020, o fundo já consegue, né, no comparativo setembro de 2020 contra setembro de 2019, as vendas totais elas já conseguem superar o mês de setembro de 2019. Aqui nós temos o histórico de vacância, e aí a gente chega a setembro de 2020, com 7,5% de vacância, né, ou seja, a área física não locada. Isso também é um patamar considerado bastante razoável
para o HGBS 11. Aqui nós temos a evolução do NOI. O NOI basicamente aqui, quando a gente subtrai receita menos despesas, é o que sobra, né, o Net Operation Income do fundo por metro quadrado, e aí o mesmo movimento que a gente observa, né? Se nós fizermos o comparativo entre o mês de setembro de 2019 contra 2020, a gente vai perceber que o mês de 2020 ainda está sofrendo bastante. Então nós temos o NOI em setembro de 2020 de R$ 24 por metro quadrado contra R$ 60 por metro quadrado em setembro de 2019. Vejamos o que nós temos aqui. Na sequência que a gente vai ter, né, o portfólio do fundo, e aí ele mostra para a gente as vendas, o NOI de cada shopping center, perdão. E aqui eu vou pular, né, porque tem bastante coisa para a gente mostrar aqui. Vejamos que ao final eu creio que tem alguns fatos relevantes aqui do HGBS 11 que talvez seja de importância para a gente dar uma olhadinha aqui. Vejamos. Aqui nós temos os fundos que o HGBS 11 participa através de cotas, né? Ele não possui o fundo de forma física. Vejamos, 26 de outubro, a HGBS informou aos cotistas e ao mercado em geral acerca da decisão tomada em AGE, isso é importante para a gente. E aí, o que nós temos? A consulta formal, né? Essa AGE teve participação dos cotistas, número em porcentagem tal das cotas emitidas pelo fundo. Então os cotistas, vejamos, deixa eu ver. Então tinham duas coisas a serem votadas. Nós tínhamos o item 1 na ordem do dia, nessa AGE que foi realizada em 26 de outubro, então foi aprovada pela maioria dos cotistas votantes a aquisição de fração ideal de 23% do imóvel denominado Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, São Paulo. Vejamos o que mais. E foi adquirido 23% e o valor pago total foi de 88 milhões com uns quebrados. Vejamos o que mais. Os votos proferidos representaram valor X. Beleza. Em referente ao item 2 da ordem do dia, foi aprovado pela maioria dos cotistas votantes a inclusão do parágrafo X, tal. Ou seja, essa assembleia foi basicamente para poder deliberar sobre a incorporação, né, desse shopping Praça da Moça ao portfólio do HGBS 11. Lembrando que esse shopping Praça da Moça ele já era também, né, administrado pelo time da Redding Grifo, ou seja, foi uma negociação entre o próprio time da Redding Grifo, né? Nós tínhamos um fundo específico para o Praça da Moça, e aí o HGBS 11 fez uma nova votação apenas para incorporar para o HGBS 11. Então é tudo em casa aqui que aconteceu esta parada, beleza? Então pelo podcast de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, você pode ir nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube, fazer algum comentário, tirar algumas dúvidas com a gente, se nós pudermos ajudar. Se esse conteúdo é relevante para você, lembra de compartilhar, de curtir esse conteúdo. Muito obrigado e até mais.